Olá pessoal e a todos que me assistem, eu me chamo Vitor e nesse vídeo nós vamos conversar sobre o sistema serotoninérgico, que é um dos assuntos referentes à área de neuroquímica. A serotonina então consiste em um importante neurotransmissor que pertence a um grupo de neurotransmissores denominados coletivamente de monoaminos. E esse nome é atribuído devido ao fato de esses grupos apresentarem na sua composição química um grupamento amina, como vocês podem perceber na imagem referente à composição química da molécula de serotonina. O que atribui então tanta importância para esse sistema de neurotransmissão é o fato de a serotonina estar associada à regulação de funções cerebrais que são críticas, como por exemplo a regulação do humor, da cognição, do sono, dentre outras coisas que ela está associada. Mas a serotonina se destaca quando estamos falando dessas funções cerebrais, porque as ramificações serotoninérgicas que emergem a partir de núcleos denominados de núcleos da RAF, elas estarem presentes em regiões cerebrais que têm papéis críticos com relação à regulação de tais funções, como já citei. Isso fica claro quando observamos alguns transtornos comportamentais em que a serotonina tem um papel fundamental. Um distúrbio no sistema serotoninérgico ou no sistema de monoaminas que envolve, por exemplo, a dopamina, a noradrenalina, faz parte de alterações presentes em alguns transtornos, como por exemplo, o transtorno depressivo maior ou a depressão, ou o transtorno de ansiedade, em que a serotonina ela tem um papel crítico. Além disso, ela também está associada à percepção da dor, porque as ramificações serotoninérgicas também emergem para a medula espinhal. Logo, ela também participa de processos sensoriais. O processo de síntese desse neurotransmissor ocorre em etapas relativamente simples, que se iniciam a partir da transformação do aminoácido triptofano, que é o seu precursor, em 5-hidroxitriptofano pela enzima triptofano hidroxilase, e posteriormente essa 5-hidroxitriptofano é transformada em 5-hidroxitriptalamina, que é a molécula de serotonina. Notem que o aminoácido triptofano, que é o precursor dessa molécula, é um aminoácido que nós denominamos de aminoácido essencial, ou seja, é uma molécula que nosso corpo não possui a capacidade de sintetizar sob condições homeostáticas. Então, a forma que nós obtivemos esse aminoácido se dá por meio da alimentação. Então, recapitulando, a síntese de serotonina ocorre dentro do neurônio serotoninérgico, em que, a partir do triptofano, que é o seu precursor, a enzima triptofano hidroxilase transforma esse aminoácido em 5-hidroxitriptofano, para depois esse 5-hidroxitriptofano ser convertido a serotonina ou 5-hidroxitriptalamina. Após a disponibilidade de serotonina, ela é transportada para dentro de vesículas onde ela é armazenada por meio do transportador vesicular de monoaminas, o TVMA. E, mediante um estímulo elétrico, essa serotonina que está armazenada é liberada para a fenda sináptica, onde ela vai exercer suas funções fisiológicas por meio da ligação no receptor no neurônio pós-sináptico, e depois ela é transportada de volta para o neurônio, onde ela é metabolizada pela enzima monoaminoxidase. Mas mais na frente eu vou explicar mais detalhadamente esse processo. Como eu já falei para vocês, a serotonina, ao ser liberada na fenda sináptica e ao se ligar nos receptores serotoninérgicos nas células-alvos, ela é transportada de volta para o neurônio pré-sináptico por meio do transportador de serotonina, onde nele ela é degradada pela enzima monoaminoxidase. Notem que essa enzima, uma vez que ela degrada a serotonina, ela pode estar participando de processos patológicos que alteram a disponibilidade de serotonina, como é o caso de alguns transtornos de comportamento, como por exemplo a bipolaridade, em que, em termos gerais, está associada a um distúrbio no sistema serotoninérgico. A serotonina medeia os processos fisiológicos nas células-alvos após a ligação dela nos seus diferentes tipos de receptores, que vão do tipo 1 ao tipo 7. Esses 6 tipos de receptores encontram-se amplamente distribuídos nas diversas regiões cerebrais e a ativação deles, ou a modulação, mais precisamente falando, está associada ao controle das funções cerebrais que eu já citei, como é o caso do controle do ciclo do sono, controle do humor e dentre outras funções cognitivas. É válido ressaltar que esses receptores possuem uma variedade de subtipos
e eles se diferenciam entre si pelos efeitos fisiológicos que eles causam. Alguns, por exemplo, causam efeitos inibitórios, enquanto outros causam efeitos excitatórios. E dentro do nosso conteúdo programático, é válido destacar que alguns sistemas de neurotransmissão, como é o caso do sistema serotoninérgico, enquanto-se envolvidos em alguns processos patológicos, como é o caso da depressão, que se caracteriza em termos gerais por uma disfunção do sistema de monoaminas que engloba outros neurotransmissores e a serotonina. Uma das principais hipóteses que explicam a depressão se baseiam no fato de a serotonina estar presente em baixas concentrações na fenda sináptica, de modo com que ela não consegue sinalizar de maneira efetiva e então não consegue exercer seus efeitos fisiológicos na célula-alvo. Portanto, um dos principais mecanismos de tratamento da depressão são voltados para aumentar a disponibilidade de serotonina na fenda sináptica. Isso é feito por meio, principalmente, do bloqueio do transportador de serotonina, de modo com que a serotonina não retornando para o neurônio pré-sináptico, ela não é degradada e então permanece mais tempo sinalizando para a célula-alvo. Com isso, pessoal, a gente nota a importância da serotonina na modulação do humor e em outras funções cerebrais e, mediante uma alteração nesse sistema, observam-se alterações que são características de patologias, como é o caso da depressão, como, por exemplo, alterações no humor, que são muito característicos, alterações no sono, alguns déficits cognitivos. Isso tudo é explicado pelo fato de a serotonina estar em baixas concentrações e prova, então, a importância do sistema serotoninérgico para a manutenção da homeostasia cerebral. E é isso, pessoal, no nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. E para mais dúvidas, vocês podem mandar e-mail, fiquem à vontade. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fala, galera. Bem-vindos a mais um vídeo referente às monitorias para a terceira Olimpíada Paraense de Neurociências. Eu me chamo Vitor e nesse vídeo de neuroquímica nós iremos apresentar mais um sistema de neurotransmissão, que é o sistema colinérgico. A acetilcolina, que é o principal neurotransmissor que compõe esse sistema, foi, curiosamente falando, um dos primeiros neurotransmissores a serem descobertos no sistema nervoso. E essa molécula tem um papel fundamental tanto no cérebro, em regiões mais especificamente relacionadas à memória, como é o caso do hipocampo, assim como em regiões que estão associadas à cognição, e também esse neurotransmissor tem um papel fundamental na periferia, visto que ele é um dos principais neurotransmissores que são liberados pelo neurônio motor, promovendo então no músculo, que é a célula-alvo, um processo fisiológico caracterizado pela contração muscular. E esse neurotransmissor, aqui expresso na sua fórmula molecular, advém de um processo relativamente simples de junção enzimática de duas moléculas, como é o caso da junção da acetilcoenzima A com a colina. E esse processo enzimático é promovido pela colina acetiltransferase, que é a enzima fundamental no processo de síntese. Notem que esse processo é relativamente simples quando comparado a alguns outros neurotransmissores. Então, após a formação desse neurotransmissor, nós temos que ele é captado para dentro de vesículas, onde ele é armazenado, e posteriormente, mediante um estímulo que causa a despolarização do neurônio, esse neurotransmissor é liberado na fenda sináptica, onde se liga na célula-alvo nos seus receptores, como eu vou explicar mais na frente, e posteriormente é degradado em colina mais acetato. Nesse ínterim, podem existir alguns fatores que influenciem diretamente na disponibilidade final de acetilcolina na fenda sináptica. E esses fatores podem atuar diretamente influenciando na atividade da enzima de síntese, como é o caso de defeitos genéticos ou bloqueadores da atividade da colina acetiltransferase, que é a enzima que participa da síntese, ou inibidores ou fármacos que atuem, aumentando, por exemplo, a atividade da enzima que degrada acetilcolina, que é a acetilcolinesterase, ou também fatores que influenciem na disponibilidade de colina na célula. E essa colina, que é um dos precursores fundamentais que influenciam no processo de síntese, vem de processos de degradação do próprio neurotransmissor, assim como advém de reservatórios presentes nos fosfolipídios das membranas das células nervosas. E a acetilcolina atua principalmente sobre dois tipos de receptores que possuem algumas subdivisões.
E esses receptores eles se diferenciam de forma genérica pela sua composição. Por exemplo, receptores nicotínicos que estão principalmente expressos na placa motora, onde o neurônio motor está em comunicação com o músculo, são receptores ionotrópicos, ou seja, são canais iônicos dependentes de ligantes, e receptores muscarínicos são receptores acoplados à proteína G. E a modulação desses receptores, que se caracteriza, por exemplo, pela ativação desses, está associado a processos fisiológicos diferentes, como é o caso de receptores nicotínicos mediarem o processo de contração muscular e receptores muscarínicos estarem associados à modulação do sono, por exemplo, modulação da memória e do processo cognitivo, como é o caso da aprendizagem. Nessa imagem nós temos aí uma das principais diferenças estruturais com relação a esses dois receptores, em que nós observamos, por exemplo, receptores nicotínicos, que são canais iônicos dependentes de ligantes, em que esse ligante é a acetilcolina, em que a acetilcolina, ao se ligar, desencadeia alterações na sua estrutura que culminam na abertura desse canal iônico para a entrada de íons, como por exemplo o sódio. Enquanto que receptores muscarínicos são receptores acoplados à proteína G, em que essa proteína G aqui está expressa, desencadeando processos fisiológicos diferentes, como eu já mostrei. E na fisiologia, como é que isso se encaixa? Nessa imagem, nós observamos o quê? Observamos exatamente uma placa motora, em que nós temos um neurônio motor que traz informações de regiões motoras do cérebro, em que esses neurônios, após liberarem, por exemplo, acetilcolina, e essa acetilcolina se ligar nos receptores nicotínicos aqui presentes, desencadeia o processo de contração muscular. Esse é o processo fisiológico, um dos processos fisiológicos associados à modulação por esse sistema. E quanto ao metabolismo da acetilcolina, nós observamos que a acetilcolina, após ser liberada na fenda sináptica e sinalizar para a célula-alvo por meio dos seus dois tipos de receptores, em que são eles os receptores muscarínicos e nicotínicos, essa acetilcolina é degradada. Mas o interessante do sistema colinérgico é que observamos que, diferentemente de outros sistemas em que a enzima de síntese está presente dentro do neurônio, em que libera o neurotransmissor, nós observamos que a enzima que degrada a acetilcolina, que é a acetilcolinesterase, está presente na membrana externa da célula pós-sináptica, em que ela metaboliza a acetilcolina em colina e acetato, sendo a colina reutilizada no processo de síntese da acetilcolina. Além disso, existem medicamentos que atuam inibindo a atividade da acetilcolinesterase, com o intuito de aumentar a disponibilidade de acetilcolina na fenda sináptica, favorecendo assim a sua sinalização. E esses inibidores da acetilcolinesterase atuam principalmente no tratamento de algumas doenças, como é o caso da doença de Alzheimer, em que o sistema colinético tem uma participação importante, como eu vou explicar um pouquinho na frente. Bom, pessoal, qual a relação então desse sistema com a doença de Alzheimer e por que alguns inibidores da acetilcolinesterase participam da terapêutica contra essa doença? Primeiro, que o Alzheimer se caracteriza por alteração na célula nervosa, em que é evidenciado um acúmulo de proteínas que gera uma deformidade, digamos assim, no neurônio. E isso está associado à diminuição da liberação do neurotransmissor acetilcolina. Agora pensem bem, a acetilcolina tem um papel relacionado principalmente à memória e a processos de aprendizagem. Então, se há uma diminuição desse neurotransmissor, há uma diminuição também na sua sinalização, o que está aí em consonância com alguns aspectos clínicos do Alzheimer, que se caracterizam pela demência, principalmente. Isso é explicado pela diminuição dos níveis de acetilcolina no sistema nervoso central. Então, os inibidores da acetilcolinesterase atuam aumentando a disponibilidade da acetilcolina, digamos assim, de modo com que facilita a sua sinalização,
favorecendo assim a diminuição dos quadros de demência que são observados nos quadros de Alzheimer. Então, pessoal, de modo geral, eu espero que vocês tenham entendido e que fique claro que o sistema colinérgico está associado à neurotransmissão da acetilcolina, que é um dos principais neurotransmissores que atuam a nível periférico, promovendo a contração muscular, assim como participa também de processos de aprendizagem no sistema nervoso central e que existem alguns fármacos que atuam inibindo a síntese da acetilcolina, como é o caso da toxina botulínica, como eu coloquei no material de vocês, e existem outros medicamentos que atuam inibindo a degradação da acetilcolina, e isso é um viés de tratamento contra a doença de Alzheimer. E, para mais dúvidas, eu espero que vocês me comuniquem pelo e-mail e eu estarei à disposição. Um grande abraço e tchau, tchau. Até a próxima. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo referente à disciplina de neuroquímica. Eu me chamo Vitor e nessa aula eu irei apresentar para vocês o sistema endocannabinoide. O sistema endocannabinoide consiste no sistema de controle ou modulação presente em diversas células do sistema nervoso central, que incluem células da glia, como por exemplo astrócitos e células microgliais, e neurônios. E no sistema nervoso central, uma das principais características do sistema endocannabinoide se dá pelo fato de esses serem neuromoduladores, ou seja, uma das principais funções desse sistema se dá em modular negativamente a liberação dos diversos neurotransmissores que já foram apresentados até então na nossa disciplina, como por exemplo, neurotransmissores dos sistemas GABAérgicos, glutamatérgicos, dentre outros, desde que os neurônios que liberam esses neurotransmissores apresentem também os receptores endocannabinoides, assim como as moléculas de sinalização. E uma das principais características que diferenciam o sistema endocannabinoide para um sistema de neurotransmissão convencional, além do fato de esse sistema ser um sistema de modulação, se dá pelo fato de como ocorre a sinalização no sistema endocannabinoide. Diferentemente do que ocorre numa sinalização de um sistema de neurotransmissão, em que o neurônio pré-sináptico sintetiza um neurotransmissor e libera na fenda sináptica para que esse neurotransmissor sinalize para um neurônio pós-sináptico, levando então uma informação e causando uma sinalização fisiológica, nós temos que, no sistema do canabinoide, o neurônio pós-sináptico secreta as moléculas sinalizadoras que atuam sobre os receptores presentes no neurônio pré-sináptico. Isso é denominado de sinalização retrógrada. Bem, pessoal, existem diversos aspectos que caracterizam o sistema do canabinoide como um sistema bem peculiar. São elas: o fato de as moléculas sinalizadoras, por exemplo, serem sintetizadas somente mediante uma demanda. E o que seria essa demanda? Olhem para a imagem. Imaginem que o neurônio pré-sináptico está liberando, por exemplo, um neurotransmissor, como é o caso do glutamato. Esse glutamato se liga nos receptores presentes no neurônio pós-sinápticos, causa um efeito fisiológico em que se caracteriza, por exemplo, com a entrada de alguns íons, como por exemplo o íon cálcio. E o que acontece no neurônio pós-sináptico? Além de acontecer todo o evento que já foi descrito anteriormente, o neurônio pós-sináptico também sinaliza sintetizando algumas moléculas lipofílicas, como é o caso dos endocannabinoides, liberando então esses endocannabinoides na fenda sináptica após esse estímulo. Que estímulo era esse? A entrada do cálcio. E esses endocannabinoides então sinalizam no neurônio pré-sináptico, se ligando em receptores canabinoides, inibindo a liberação de neurotransmissores nesse neurônio. Isso que eu acabei de descrever é a sinalização retrógrada, em que a gente tem um neurônio pós-sináptico sinalizando para o neurônio pré-sináptico, e esse de fato é o efeito que os endocannabinoides causam no neurônio pré-sináptico, que é um efeito neuromodulatório, já que os receptores canabinoides são receptores associados à proteína G inibitória. Então, em praticamente todas as situações, esses endocannabinoides vão estar inibindo a sinalização no neurônio pré-sináptico. Então, pessoal, quando nos referimos
ao sistema endocannabinoide, estamos nos referindo ao conjunto de moléculas que participam da sinalização canabinoide, como, por exemplo, as moléculas de sinalização lipofílicas, que é o caso das duas principais, anandamida, conhecida também como AEA, e a 2-araquidonoilglicerol, que é a 2-AG. Porém, existem outros endocannabinoides que são sintetizados, mas nós atribuímos ênfase a esses dois em especial, já que eles são os mais discutidos na literatura. Além disso, participam também os receptores canabinoides, que são dois principais, mas existem mais receptores, como por exemplo o receptor canabinoide CB1 ou receptor canabinoide do tipo 1 e o receptor canabinoide do tipo 2. Ambos são expressos em células do sistema nervoso, mas há uma diferença na expressão desses dois, eu vou falar mais à frente. E ambos são receptores associados à proteína G inibitória. Além disso, participam as enzimas de metabolismo, a FAH, que degrada a anandamida, e a MGL, que degrada a 2-AG. Além disso, tem as enzimas de síntese, que são fosfolipases, já que os endocannabinoides eles têm uma origem a partir de moléculas presentes na membrana, e também tem a participação dos transportadores, que captam esses canabinoides da fenda sináptica de volta para os neurônios, onde vai haver a degradação ou o metabolismo. Em síntese, pessoal, observamos o seguinte, que o neurônio pós-sináptico, após ser estimulado com a entrada de cálcio, ativa fosfolipases que convertem componentes da membrana plasmática em endocannabinoides, sendo os dois principais a anandamida e a 2-AG. Esses são liberados na fenda sináptica, onde no neurônio pré-sináptico se ligam os receptores canabinoides, sendo os dois principais o CB1 e o CB2, que inibem a liberação de neurotransmissores no neurônio pré-sináptico, retornando ao estado basal pelo aumento do efluxo de potássio e a diminuição do influxo de cálcio. Após a sinalização dos endocannabinoides, esses são captados pelos transportadores de endocannabinoides, sendo a anandamida captada para o neurônio pós-sináptico, onde ela é degradada pela enzima FAH, e a 2-AG sendo captada para o neurônio pré-sináptico, onde ela é degradada pela MGL, cessando então a sinalização canabinoide no sistema nervoso central. Quanto aos receptores, nós temos dois tipos principais, que são os receptores CB1 e CB2. Eles são receptores que são muito semelhantes, já que ambos são receptores associados à proteína G inibitória, que causam um efeito inibitório no neurônio. E a diferença principal entre esses dois se dá pelo fato de receptores CB1 serem amplamente expressos em neurônios e em menor quantidade em células da glia, como por exemplo astrócitos e microglia, quando comparado à expressão do receptor CB2, que se expressa bem menos em neurônios, mas que tem uma ampla expressão nas células gliais, como por exemplo microglias, e em outras células do sistema imune. Logo, uma das principais diferenças notáveis entre esses dois receptores se dá pelo fato do receptor CB2 estar associado principalmente a funções imunológicas, ou seja, a funções de defesas, seja do sistema nervoso central, seja do organismo de modo geral contra agentes infecciosos. E a ativação ou bloqueio, ou mais precisamente a modulação desse receptor, desses receptores, está associado ao tratamento de uma série de patologias e transtornos, como, por exemplo, o tratamento de síndrome metabólica, o tratamento da doença de Parkinson, Alzheimer, de alguns transtornos psicológicos e também, principalmente, ao tratamento da epilepsia. E mais à frente eu vou explicar um pouco mais por que eles estão envolvidos. Mas, de modo geral, esses receptores estão envolvidos nesses mecanismos de tratamento porque eles têm a possibilidade de modular alguns sistemas de neurotransmissão que estão envolvidos nessas doenças. E, além disso, eles ativam mecanismos de defesa da célula também. De defesa contra o estresse oxidativo, que é um dano que é causado no neurônio ou na célula de modo geral. E também eles conseguem modular de outras maneiras a atividade de algumas células. E eu vou explicar isso mais detalhadamente na frente.
Além disso, é válido destacar que hoje em dia se tem uma grande discussão com relação à utilização de alguns componentes da maconha no tratamento de alguns transtornos, como por exemplo a doença de Alzheimer e a epilepsia. Mas é válido ressaltar que existe uma grande diferença entre a maconha e o sistema endocannabinoide, em que a maconha ela apresenta canabinoides, ou seja, apresenta componentes que têm a capacidade de se ligar em receptores canabinoides, como é o caso do receptor CB1 e CB2, mas os endocannabinoides eles não estão necessariamente relacionados com a maconha, que é denominado cientificamente de cannabis sativa. O sistema endocannabinoide é um sistema endógeno que é e está presente no organismo em diversos tecidos e ele é liberado, sintetizado e ocorre de maneira natural no organismo. A maconha, por meio dos canabinoides, consegue modular esse sistema, mas eles não estão necessariamente interligados. Isso tem que ficar claro na cabeça de vocês. E um dos principais vieses com relação à utilização da cannabis medicinal no tratamento de doenças e transtornos está baseado no fato de o sistema canabinoide ter aí um papel promissor com relação à terapêutica da epilepsia. E por que os endocannabinoides se destacam, então, nesse sentido? Primeiro, você tem que entender que a epilepsia se caracteriza, de modo geral, como uma alteração na atividade cerebral, em que, no momento de crise, nós temos uma hiperatividade cerebral, que está associado ao aumento na liberação de alguns neurotransmissores, como é o caso do glutamato, que causam uma excitabilidade e também geram efeitos nocivos ao neurônio, como é o caso da excitotoxicidade. E os endocannabinoides, uma vez que conseguem modular a liberação de neurotransmissores, nesse caso, principalmente pelo receptor CB1, que está mais expresso no neurônio com relação ao receptor CB2, nós temos a modulação da liberação desses neurotransmissores, o que então tem um efeito bem considerável com relação ao controle das crises epiléticas, já que elas estão associadas a essa excitabilidade excessiva do cérebro. Também é válido destacar que o sistema endocannabinoide tem um importante papel com relação à modulação de células do sistema imune. E esse efeito ele é mediado principalmente pela ativação do receptor CB2, que está expresso em células do sistema imunológico e em células que apresentam funções imunológicas, como é o caso das microglias, como é o caso do astrócito no sistema nervoso central. E eu particularmente não sei se vocês já viram um pouco sobre o sistema imune, mas em termos gerais, o sistema imune se caracteriza por um conjunto de células, eu coloquei algumas aqui na imagem, por um conjunto de moléculas que tem como função defender o organismo mediante a exposição nossa a um antígeno. E que antígeno seria esse? Seriam os vírus, seriam as bactérias, os protozoários, enfim, diversos micro-organismos que podem causar um dano no nosso organismo. E o receptor CB2, ele está expresso nessas células, principalmente em células como, por exemplo, o neutrófilo, o linfócito, células natural killers, macrófagos, e no sistema nervoso ele está expresso, mais uma vez, em microglias e em astrócitos. E o que acontece é o seguinte, quando nós, por exemplo, utilizamos a cannabis medicinal, que tem a capacidade de se ligar no receptor CB2, esse papel é exercido, o CB2 inibe essas células, inibe a ativação delas e pode levá-las à morte. Esse papel é importante porque uma das principais discussões também são voltadas para a utilização da cannabis medicinal no tratamento de doenças autoimunes, de doenças em que as células do sistema imune atacam o próprio corpo. Então, a cannabis ela também se destaca por conta desse papel imunomodulatório associado à regulação das células de defesa. Então, pessoal, em suma, nós temos que o sistema do canabinoide é um sistema endógeno que está presente tanto no sistema nervoso quanto em células do sistema imune e que é um sistema que é fundamental para a manutenção do equilíbrio do organismo, já que nós precisamos ter um balanço entre regulação e liberação de neurotransmissores e que ele é alvo também de
mecanismos terapêuticos no tratamento de algumas doenças, como é o caso da doença de Parkinson e de doenças autoimunes. E eu espero que vocês tenham entendido os conceitos básicos expressos nesse vídeo, e para mais dúvidas, fiquem à vontade de mandar um e-mail, que é esse aqui. Desde já eu agradeço e tchau, tchau, até a próxima.